Fala torcida cruzmaltina! Bem-vindos ao canal Vasco News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso gigante da colina. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Vascão. Agora, vamos para a notícia. O Vasco da Gama entrou em campo diante do Ceará, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro, em um duelo que parecia encaminhado para ser mais uma grande vitória do time comandado por Fernando Diniz, mas acabou se transformando em uma noite de frustração, revolta e polêmica. O cruzmaltino vencia por 2-1, tinha um jogador a mais em campo e parecia dono da situação, mas nos acréscimos sofreu um empate inacreditável após uma falha grotesca do lateral Paulo Henrique, que entregou o jogo de bandeja para o adversário. O estádio que até então pulsava em clima de festa virou um caldeirão de vaias e indignação. O jogo começou com equilíbrio, mas logo o Vasco mostrou superioridade dentro de seus domínios. O time de Diniz pressionava, ocupava o campo de ataque e aproveitava o apoio da torcida para ditar o ritmo da partida. A confiança era enorme, os jogadores tocavam a bola com personalidade e o Ceará parecia acuado, esperando por uma brecha para contra-atacar. Foi então que o gol do Vasco surgiu, incendiando as arquibancadas e criando um ambiente de pura vibração. A sensação era de que seria uma vitória segura e convincente. Porém, como é de costume no futebol, as coisas mudaram de repente. O Ceará não se intimidou e, em uma de suas poucas chegadas, conseguiu empatar o jogo, mostrando que não seria um adversário dócil. O silêncio tomou conta por alguns segundos, mas o Vasco não se abateu e foi atrás novamente do resultado. A equipe recuperou a posse, criou chances e conseguiu marcar o segundo gol, colocando novamente vantagem no placar. São Januário voltou a explodir, e o clima era de confiança plena na vitória. A situação parecia ainda mais favorável quando o Ceará perdeu um jogador expulso, deixando o Vasco com superioridade numérica em campo. Era o cenário perfeito: vencer dentro de casa, somar 3 pontos importantes e confirmar a boa fase. O torcedor já respirava aliviado, os gritos de "O Vasco é o time da virada" ecoavam fortes, e muitos já acreditavam que a vitória era apenas questão de tempo. Com 2-1 no placar e 1 a mais, parecia impossível deixar escapar. Mas se tem algo que o torcedor vascaíno sabe é que o impossível insiste em acontecer quando se trata do Vasco. Nos minutos finais, em um jogo praticamente controlado, o time cometeu um erro que ficará marcado por muito tempo. A bola sobrou para Paulo Henrique, que tinha apenas a missão de afastar o perigo, chutar para longe e garantir a vitória. Porém, em um ato de ingenuidade e excesso de confiança, o lateral tentou sair jogando de forma irresponsável, o que custou caríssimo. O Ceará aproveitou a bobeira, recuperou a posse de bola e, em um último suspiro, conseguiu empatar a partida no lance derradeiro. O gol foi um verdadeiro balde de água fria em São Januário. Os torcedores que já comemoravam a vitória levaram as mãos à cabeça, incrédulos com o que acabavam de ver. O resultado final de 2-2 soava como derrota para o Vasco, que tinha tudo para vencer e deixou escapar os 3 pontos de maneira imperdoável. A reação da arquibancada foi imediata. Os gritos de apoio se transformaram em vaias pesadas, protestos e palavras de revolta contra a postura do time nos minutos finais. Muitos torcedores não aceitavam a displicência, ainda mais diante de um adversário que estava com um jogador a menos. A decepção foi enorme porque não se tratava apenas de um empate, mas de 2 pontos jogados fora de forma inacreditável. O sentimento era de vergonha e frustração coletiva. Dentro de campo, os jogadores deixaram o gramado cabisbaixos, conscientes do tamanho do vacilo cometido. A expressão de Paulo Henrique era de completo abatimento, já que sabia que o erro dele havia mudado completamente o destino da partida. Mas a bomba maior ainda estava por vir, e veio justamente do treinador Fernando Diniz, conhecido por seu temperamento forte e por falar o que pensa sem medir as palavras. Na coletiva de imprensa, Diniz não poupou críticas e deixou claro quem foi o culpado pelo empate. O treinador, visivelmente irritado, disse que a falha de Paulo Henrique foi inadmissível e que não é aceitável um jogador profissional cometer um erro tão básico em um momento decisivo. Paulo Henrique é um ótimo lateral, poderia até ser titular da seleção brasileira, mas hoje ele entregou o jogo. Ele deu muito mole, não pode vacilar desse jeito,
disparou. As palavras de Diniz ecoaram com força. Foi um recado duro, direto e polêmico. Em geral, treinadores tentam blindar seus jogadores em momentos de erro, mas Diniz estava tão irritado com a forma como o empate aconteceu que decidiu jogar toda a responsabilidade sobre o atleta. Para ele, o lance mostrou falta de malandragem, de maturidade e de atenção, algo que não pode acontecer em jogos do Campeonato Brasileiro, onde cada ponto faz diferença. O treinador ainda acrescentou que, em situações como aquela, não existe espaço para tentar sair jogando bonito. O que se espera é malandragem, é chutão, é simplificar a jogada e garantir o resultado. Futebol não é só técnica, futebol é saber jogar o momento. Tem que ter mais malícia, tem que ter mais maldade em campo. E isso faltou, completou Diniz, com um semblante de pura indignação. A coletiva virou o assunto mais comentado da noite. Muitos torcedores apoiaram a postura do treinador, dizendo que realmente não dá para aceitar erros tão primários. Para esse grupo, Diniz apenas disse a verdade e fez o que qualquer técnico deveria fazer, cobrar responsabilidade. Já outros criticaram a forma como ele expôs o jogador em público, acreditando que isso pode destruir a confiança de Paulo Henrique daqui para frente. Independentemente da opinião, a verdade é que o Vasco perdeu 2 pontos que já estavam garantidos. A frustração é enorme porque a equipe tinha tudo a seu favor: vantagem no placar, superioridade numérica, apoio da torcida e controle da partida. Mas, no futebol, nada está definido até o apito final, e o Vasco mais uma vez provou isso da pior maneira possível. A cobrança agora será enorme sobre Paulo Henrique, que passa a carregar o peso de vilão do empate. Mesmo que faça boas partidas no futuro, o torcedor dificilmente esquecerá a falha bizarra contra o Ceará. Esse tipo de lance marca, fica na memória, vira assunto repetido em mesas redondas e provoca desconfiança sempre que o jogador entrar em campo. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o gigante. Para Fernando Diniz, além da frustração pelo empate, existe o temor de que esse tropeço realmente custe caro lá na frente. Em um campeonato longo e equilibrado como o brasileiro, cada ponto perdido pode fazer diferença entre brigar na parte de cima ou se complicar na tabela. Esses 2 pontos vão fazer falta, podem escrever, disse ele de maneira enfática, já prevendo que o Vasco poderá se arrepender amargamente desse vacilo. O discurso forte do treinador também foi visto por alguns como uma tentativa de acordar o elenco, de dar um choque de realidade. Diniz é conhecido por trabalhar muito o psicológico dos atletas, e talvez tenha usado a exposição pública como uma forma de mostrar que não aceitará mais erros desse tipo. É cobrança pesada, mas também é sinal de que ele quer um grupo mais atento e maduro. O problema é que, no calor da emoção, nem sempre esse tipo de estratégia funciona. Paulo Henrique pode se sentir desmotivado, pressionado em excesso e até acabar perdendo confiança, o que seria prejudicial para o time. Mas também pode ser que ele encare como desafio e busque provar que merece a confiança do treinador. O fato é que a relação entre os dois agora está sob os holofotes da imprensa e da torcida. O empate com o Ceará já está sendo tratado como uma derrota dentro do clube, e isso mostra o quanto o resultado foi doloroso. Mais do que a pontuação, o que mais incomoda é a forma como aconteceu, com um erro infantil, no último minuto, quando tudo estava controlado. Esse tipo de tropeço mina a confiança da equipe e deixa marcas que não se apagam facilmente. O torcedor vascaíno, que já está acostumado a sofrer, sai de São Januário com mais uma lembrança amarga. O clube parece não conseguir ter uma vitória tranquila, sempre tem algum drama, alguma reviravolta, algum erro absurdo que muda o destino da partida. Isso reforça a fama de que o Vasco nunca entrega nada de mão beijada ao seu torcedor, ou é no sofrimento, ou é na tragédia. Agora, caberá ao elenco se recuperar psicologicamente para a sequência da temporada. O Brasileirão é longo e exige equilíbrio, mas jogos como esse não podem se repetir se o Vasco realmente quiser sonhar com coisas maiores. O erro de Paulo Henrique ficará marcado, mas o time precisa aprender com isso para não desperdiçar novamente pontos preciosos. A pressão da torcida já começou imediatamente após o apito final. Muitos vascaínos não pouparam críticas nas redes sociais,
apontando o erro de Paulo Henrique como inaceitável e exigindo que ele fique no banco de reservas nas próximas rodadas. Outros foram ainda mais longe, dizendo que um jogador que não tem a malandragem necessária não pode vestir a camisa do Vasco. As opiniões se espalharam e o clima esquentou, reforçando que esse empate foi visto como um desastre. Não é só a torcida que está indignada, mas também a diretoria e até parte do elenco, que sabia da importância dessa vitória. Vencer o Ceará em casa, com um a mais, seria fundamental para consolidar confiança e manter o time na briga pelas primeiras posições. Agora, em vez de celebrar, todos precisam lidar com questionamentos, polêmicas e críticas, justamente no momento em que o Vasco precisava de tranquilidade para trabalhar. O empate deixou cicatrizes profundas. O que mais revolta os vascaínos é a forma como o jogo estava encaminhado. Não foi um empate sofrido em um jogo difícil ou equilibrado do início ao fim. Foi um empate fruto de um erro individual grotesco, cometido no último minuto, em um lance onde a solução era das mais simples possíveis, apenas chutar a bola para longe. O que revolta é a ingenuidade, a falta de percepção do momento e a irresponsabilidade de tentar inventar o que não precisava ser inventado. Fernando Diniz, que já tem fama de ser um treinador explosivo, dessa vez perdeu totalmente a paciência. Suas palavras na coletiva foram duras, incisivas e cortantes. Ele deixou claro que não vai passar a mão na cabeça de ninguém e que vai cobrar cada detalhe. Ao mesmo tempo, sua postura também abriu margem para debates. Será que expor o jogador dessa forma ajuda ou atrapalha? Será que a cobrança não poderia ter sido feita apenas internamente? Essa é a dúvida que divide opiniões. Uma coisa é certa, Diniz não está disposto a aceitar mais esse tipo de erro. Ele ressaltou que o Campeonato Brasileiro é muito difícil, que cada ponto é decisivo e que não há espaço para falhas infantis. Para ele, o Vasco precisa jogar com intensidade, atenção e malícia até o último segundo. O treinador usou até a palavra maldade para mostrar que o time precisa ser mais esperto, mais cascudo, mais atento aos detalhes que decidem os jogos. A imprensa repercutiu amplamente as falas do treinador. Programas esportivos já abriram debate sobre a forma como Diniz lidou com a situação, e comentaristas famosos deram suas opiniões divergentes. Alguns disseram que o técnico apenas verbalizou o que todo mundo viu, um erro grotesco que custou caro. Outros, porém, lembraram que confiança é essencial para jogadores, e que um discurso tão duro pode destruir um atleta, ainda mais em uma posição tão contestada como a de lateral. A verdade é que o Vasco perdeu mais do que 2 pontos. Perdeu uma oportunidade de mostrar maturidade, perdeu a chance de consolidar sua força em casa e ainda ganhou uma dor de cabeça gigantesca para administrar. O empate trouxe à tona questionamentos sobre a postura do time, sobre a capacidade de concentração dos jogadores e sobre a própria forma de Diniz lidar com situações de pressão. Nada é simples no Vasco, e esse episódio provou isso de novo. Paulo Henrique, que vinha tentando conquistar espaço no time, agora terá que lidar com a pressão de carregar o rótulo de vilão. A cada vez que ele pegar na bola, será inevitável lembrar do lance contra o Ceará. Essa sombra pode persegui-lo por muito tempo, e só grandes atuações poderão mudar a narrativa. Mas o problema é que, no Vasco, a paciência do torcedor é curta, e a cobrança é pesada, principalmente quando se trata de falhas em jogos decisivos. Esse empate também tem um impacto direto na tabela de classificação. 2 pontos a menos podem parecer pouco agora, mas fazem toda a diferença em um campeonato tão disputado. Se o Vasco estivesse mirando o G4, por exemplo, esse resultado pode significar a diferença entre estar lá em cima ou ficar alguns degraus abaixo. O detalhe é que, no fim da temporada, esses vacilos sempre são lembrados e jogados na conta dos culpados. Fernando Diniz deixou bem claro que não aceitará relaxamento nos minutos finais. Para ele, o futebol é decidido nos detalhes, e o Vasco não pode ser um time que se entrega ao azar ou à ingenuidade. Seu discurso inflamado mostrou que o treinador está disposto a comprar brigas se for preciso, mas que não vai abrir mão de disciplina e atenção. Para Diniz, quem não tiver mentalidade forte não vai resistir no time titular. O episódio também expôs um dilema do estilo de jogo do treinador. Diniz sempre pregou a saída de bola curta, o passe desde a defesa e a busca pelo jogo limpo e trabalhado.
Mas nesse caso, até ele reconheceu que existem momentos em que o futebol exige simplicidade, o famoso chutão para a arquibancada. Essa contradição gerou ainda mais debates, pois muitos lembraram que o erro de Paulo Henrique não foi apenas individual, mas também reflexo da filosofia de Diniz. A torcida, por sua vez, não quer saber de filosofias. Para o torcedor comum, o que importa é vencer. E quando se perde pontos em casa da forma como aconteceu, a revolta é natural. Muitos cobraram mais raça e menos preciosismo, lembrando que o Vasco precisa ser um time prático, objetivo e frio em momentos decisivos. O grito das arquibancadas foi claro: não pode dar mole. Essa cobrança vai ecoar pelos próximos jogos. O ambiente em São Januário após o jogo era de pura indignação. Jogadores foram criticados na saída, alguns torcedores protestaram em frente ao estádio, e a sensação geral era de que o Vasco havia desperdiçado uma chance de ouro. O clima pesado pode afetar os próximos treinamentos, já que Diniz prometeu mudanças e mais cobranças. Ninguém terá vida fácil, e a tolerância para erros agora será praticamente zero. O empate também mostrou que o Vasco ainda precisa amadurecer como equipe. Um time grande, com ambições reais, não pode se dar ao luxo de tropeçar em situações tão favoráveis. O aprendizado tem que vir rápido, porque o Brasileirão não perdoa, e cada jogo é uma batalha. Se o Vasco não corrigir essa mentalidade, corre o risco de repetir erros e comprometer sua campanha. Para Paulo Henrique, o desafio será lidar com a pressão psicológica. Erros assim deixam marcas profundas, e só jogadores mentalmente fortes conseguem superar. Ele terá que mostrar personalidade, responder dentro de campo e provar que merece continuar vestindo a camisa cruz-maltina. O problema é que, depois de um erro desses, a paciência do torcedor é mínima, e qualquer falha futura será ampliada de forma desproporcional. Diniz, por sua vez, precisa encontrar o equilíbrio entre cobrança e motivação. Expor publicamente pode servir como alerta para todo o elenco, mas também pode gerar rachaduras internas. Se perder o grupo, o treinador terá ainda mais dificuldades. Por isso, será fundamental como ele vai conduzir os próximos dias, se dará nova chance a Paulo Henrique ou se o afastará do time principal. A decisão pode ditar os rumos do ambiente no elenco. A frustração com esse empate é tão grande que já se fala em 2 pontos jogados no lixo. A expressão se espalhou entre torcedores e jornalistas, porque resume exatamente a sensação do que aconteceu em São Januário. Não foi apenas um tropeço, foi um presente dado ao adversário, uma oportunidade que não poderia jamais ter sido desperdiçada. O Vasco tinha o jogo na mão e deixou escapar por pura ingenuidade. O jogo contra o Ceará ficará marcado na memória do torcedor como um daqueles empates com gosto de derrota, talvez até mais doloroso do que uma derrota comum. Porque quando se perde jogando mal, a frustração é diferente. Mas quando se entrega um resultado que já estava garantido, o peso é ainda maior. O torcedor sente que foi enganado, que sofreu em vão, que comemorou antes da hora apenas para sair decepcionado. Apresentamos notícias do Vasco diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Vascão. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!